O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o início, do começo da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Domingo passado, no Evangelho, Jesus tratou de um assunto que não é agradável aos ouvidos de ninguém. Jesus, diante de uma atitude muito feia e errada dos apóstolos, que viram um homem exorcizando, ou seja, expulsando um demônio em nome de Jesus, e quiseram proibir esse homem, porque ele não fazia parte do clubinho, não fazia parte da patota, não fazia parte do partido, lembra? E eu disse: olha, tem gente boa em todo lugar. E Jesus diz: olha, se não está contra nós, está a nosso favor, fica de boa. E o que vocês estão fazendo é um escândalo. Um escândalo. E maldito aquele por quem vem escândalo. Se uma pessoa simples, que não tem preparo psicológico, vê você fazendo isso, ô Tiago, ô João, impedindo uma pessoa de pregar, de abençoar, impedindo os outros de caminhar, melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. E aí começa um discurso pesado, como normalmente a gente não gosta. Porque a gente vê Jesus como uma florzinha delicada da flor do campo, né? Flor do campo. Não, Jesus tinha momentos em que ele pegava pesado, em que ele dizia o que precisava ser dito. Teu olho peca, arranca. Teu pé está te levando para outro caminho, tira. Então, simbolicamente, é tudo que está te atrapalhando e está escandalizando os outros, tira da tua vida. Arranca da tua vida. Caso contrário, aí vem a palavra mais dura de todas. Caso contrário, o teu fim será a separação eterna de Deus. Não que Deus se separe de você. Você fez uma opção. Você escolheu se afastar de Deus. Então o teu fim é o fogo que não se apaga, a geena, o inferno. O teu fim é a morte eterna. O verme que come e não morre. Terrível. Mas um aviso de quem ama. Porque quando uma pessoa ama a outra, ela não fala somente o que a outra quer ouvir. Ela diz aquilo que a pessoa precisa escutar. É o Evangelho de hoje. Veja que a toada continua. Jesus não sendo politicamente correto. Divórcio não é um assunto que esteja em moda, que alguém venha corrigir e falar contra. Não é. Alphaville não é um lugar para se falar desse assunto. Pense num lugar para ter gente divorciada.
Agora, como é que você quer que eu me vire com esse texto aqui do Evangelho? Vamos falar de quê? Vamos falar de os novos modelos da Tesla? Eu não sei do que você quer que eu fale. Então, o Evangelho nos constrange. O Evangelho nos põe diante da realidade. É preciso falar sobre família. É preciso falar que a família é uma invenção de Deus. Deus é o criador da família. Fariseus chegaram a Jesus para perguntar sobre esse assunto, um assunto espinhoso, um assunto delicado. E eles sabiam disso, por isso que eles queriam provocar, para pegar Jesus. Veja, Jesus tinha todas as possibilidades de abertura para o divórcio, porque era assim que funcionava. Existiam rabinos que eram tão liberais em relação ao divórcio, naquela época, que bastava que a mulher queimasse a janta que ele podia pedir o divórcio. Você estava lascada, né? Queimou o jantar, divórcio. Então, qualquer motivo seria motivo para o divórcio. Outros eram mais radicais, eram um pouquinho mais fechados, e era somente em caso de traição, em caso de adultério. Então, divórcio permitido. Então, Jesus tinha um leque de possibilidades. Então, na realidade, eles queriam examinar em que posição a respeito do divórcio Jesus estava. Se mais liberal ou se menos liberal. Mas tipo assim, divórcio, ok, para eles. Então, daí o susto que eles tomaram. Quando Jesus simplesmente fecha as portas para qualquer possibilidade de divórcio. Quando Jesus veementemente condena o divórcio. E mostra o divórcio como a destruição do plano de Deus, a destruição da família. A primeira pergunta que Jesus faz, escuta, mas como é que funciona a lei de vocês? Porque vocês vêm perguntar para mim, mas vocês sabem como funciona. Não, Moisés permitiu que se desse uma carta de divórcio e despedi-la. A corda quebra do lado do mais fraco. Quem se lascava era a mulher. Vocês estão entendendo? Então, a primeira coisa, uma objetificação da mulher. A mulher é um objeto que pode ser descartado. Vocês compreendem? A malícia da lei do divórcio. A mulher como propriedade que pode ser descartada se para o homem se transformou em um peso. Descarta. A pergunta de Jesus sobre como é que funciona a vossa lei é o que Jesus está perguntando para nós hoje. Como é que funciona a lei no Brasil? Como é que funciona a lei no mundo? A lei no Brasil e no mundo é que a família caiu fora de moda. A família está em desuso. Mas nosso Senhor diz, no princípio não foi assim. Então Jesus faz com que nós voltemos ao princípio. Nós voltemos à origem. Primeira leitura da missa desse domingo, do livro do Gênesis, capítulo 2. No capítulo 1, Deus criou homem e mulher. E estabeleceu entre eles uma comunhão, dizendo, crescei-vos e multiplicai-vos. Um homem sozinho, uma mulher isolada, não formam sociedade. Não há sociedade humana feita por indivíduos isolados. A essência da sociedade, a essência da vida em comunidade é a relação, é a alteridade, é o encontro com o outro, é a heteronomia, é o encontro dos diferentes. E foi isso que foi estabelecido no início, no princípio, homem e mulher. Não, meu irmão, a família não é um arranjo social. A família não é um arranjo antropológico. A família não é um arranjo psicológico. A família não é um arranjo. Se fosse um arranjo, você poderia arranjar como você quisesse e inventasse o que você quisesse da sua cabeça e você chamaria de família. Não. A família tem sua origem na sua base mais fundamental em Deus, na natureza.
no nosso modo de ser. Compreende isso? Está inscrito em nós a necessidade do outro, a necessidade da alteridade. Está inscrito no ser humano. É tão assim que o homem precisa de uma mulher que diz, a segunda narrativa, que Deus criou tudo e o homem viu tudo que Deus criou e tudo era bom, mas ele não encontrou nada daquilo que Deus criou que fosse semelhante a ele. Então é o diferente, mas ao mesmo tempo é o semelhante. É onde eu encontro a identificação, eu encontro a possibilidade de me ver e de ser encontrado. Você entende isso? Isso é lindo, porque sem isso não há verdadeiramente humanidade, não há verdadeiramente possibilidade de crescimento, porque é na diferença e na semelhança que nós crescemos. E aí o homem viu que não havia nada de semelhante a ele, até que do lado dele, e tudo isso é simbólico, Gênesis é um livro de símbolos, né? Até que do lado dele, da costela, da carne, carne da minha carne, sangue do meu sangue, Deus faz, olha, uma companheira. Deus coloca na vida do homem, coloca na vida da mulher, um companheiro, uma companheira de viagem, de caminhada, de jornada. Alguém que lhe seja cúmplice, alguém que lhe seja amigo. Que em primeiro lugar, a esposa, o marido é um amigo de jornada, um sócio de vida, em quem você pode confiar. E isso é tão assim que nem os padres e freiras escapam. Nem padre nem freira escapa do casamento. Porque eu sou casado com a igreja, mulher, feminino, e eu sou casado, a minha esposa é Nossa Senhora, é a Virgem Santíssima. Ninguém escapa da alteridade, compreende? Dessa dinâmica do masculino e do feminino, isso é da essência. Caso contrário, você é um frustrado, como Adão estava ali frustrado, sem encontrar quem lhe fosse semelhante. E aí então, Nosso Senhor vai dizer, esta é a origem, este é o princípio. No princípio era a família, no princípio era o casamento, no princípio era a comunhão, e não o divórcio, e não a separação. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Parêntese aqui. Vocês gostam quando eu ponho parênteses, né? Vocês adoram. Parêntese aqui. A não ser que Deus não tenha unido. Está óbvio. O que Deus uniu. Então tem muita coisa por aí que chama-se de casamento e de família que não é. Você olha e fala, meu Deus, como é que essa pessoa se meteu nisso? Como é que a pessoa entrou nisso? Não é casamento. Ah, me desculpe, mas eu vou ter que falar. Eu sei que vocês muitas vezes ficam chateados comigo. Não fique não. Mas nos fazem de palhaços, nós padres. Então, põe o palhaço aqui na frente, arma o circo e inventam um casamento. E inventam da cabeça deles o que não é de Deus. Para isso tem o tribunal eclesiástico, para isso tem o processo de nulidade. Não é você que diz ou não, se valeu ou se não valeu, se foi de Deus ou se não foi, é a igreja que diz. Porque se Deus não uniu, então não houve casamento. Então tem muita gente aí, numa segunda união, numa segunda tentativa, e que hoje deu certo. Hoje a pessoa é feliz. Hoje a pessoa diz, agora sim, essa sim é minha companheira, esse sim é meu semelhante, esse sim é um parceiro de vida, e não aquele rolo que eu inventei para mim mesmo. Fecho o parênteses. Fechei, está fechado? Vamos lá. Mas Deus uniu. É disso que Jesus está tratando. E o que Deus uniu, o homem não separe. Mas nós vivemos, como também naquela época, hoje muito mais, numa sociedade do descartável.
Quantos celulares você teve nos últimos 10 anos? Alguns. TV, mesma coisa. Geladeira, nem se fala. Nós que vivíamos na época em que se consertavam as coisas, a gente entende um pouquinho do que é tentar consertar. Mas essa molecada, eles descartam. Eles descartam. Nós vivemos numa sociedade do consumo, compreende? E isso é incentivado. É incentivado que o que não está dando certo, não está funcionando, você descarta, larga, manda embora, tira. Então essa mocidade, para eles é assim, um escândalo, é horrível ouvir falar de que você tem que consertar, caramba. Ah, está disfuncional, ah, não está funcionando, a coisa não está... Conserta, tem conserto. Segunda leitura, diz exatamente isso, da carta aos Hebreus. Jesus carregou a cruz. Jesus sofreu a morte. Ora, muitas vezes o casamento é uma cruz. Muitas vezes no casamento você vai ter que aprender a morrer. Você vai ter que ser crucificado. Passar um tempo na estrada do Calvário calado. Lembra que eu falei uma vez sobre a água de São José? Que a mulher vivia brigando com o marido, ela veio aqui e falei, beba a água de São José. Quando ele vier brigar com você, você põe a água de São José na boca e segura. Ele vai brigar e você... Ele brigando e você... Ela voltou depois, padre, que bênção. Acabou as brigas na minha família. Claro, ela não respondia. Ela ficava calada, com a água de São José na boca. E aí o cara se acalmava. Depois, como mulher sabe fazer melhor do que ninguém, ia lá e... Entendeu? E as coisas se acertavam. E as coisas se consertavam. Consertar significa carregar a cruz. Significa morrer muitas vezes. E aí, de morte em morte, de cruz em cruz, Deus vai consertando aquilo que humanamente seria inconsertável. E o divórcio não será um flagelo que vai acabar com o plano de Deus para a sua vida. O salmo da missa de hoje canta a beleza da família. Vocês ouviram o salmo? Que coisa linda o salmo de hoje. Ele canta a beleza da família. A beleza da esposa, do marido, dos filhos, da família na presença de Deus. O texto diz: Senhor, o Senhor te abençoe de Sião cada dia da tua vida. É o Senhor que sustenta, é o Senhor que abençoa, é a Virgem Maria que intercede para que a água se transforme em vinho. Padre, o casamento virou uma água, o casamento está, olha, só pela misericórdia. Clame, peça a Nossa Senhora que lhe aconselhe. O que Nossa Senhora vai dizer nessa hora? Qual é o evangelho de Nossa Senhora sobre a família? Fazei tudo o que Ele vos disser. Aí você vai pedir conselho para as amigas solteiras. É claro que você vai se lascar. Aí você vai para o shopping com aquele monte de mulher linguaruda para gastar o cartão de crédito do teu marido e falar mal dele. Vai funcionar? A única pessoa que pode falar mal dele é você mesma. E para você mesmo. Agora, sentar num café de shopping para falar mal do seu marido, para falar mal da pessoa que dorme com você, é claro que isso não vai dar certo. É claro que isso vai terminar mal. Você quer consertar como? Ao invés de buscar a bênção de Deus, a graça de Deus, aí vai para o futebol, vira à noite, bebendo, com um monte de cara que não tem compromisso com família, que não acredita em família, que não tem os valores que você tem. A turminha do trabalho, os peão, é com esses que você vai se aconselhar? Ou você vai buscar em Deus consertar a sua família? É uma escolha. Eles ouviram isso de Jesus. Aí eles disseram, não é possível, acho que a gente não entendeu direito. A gente quer negociar com Deus, né? A gente quer fazer. Aí eles foram para casa, chegaram em casa.
com a cara mais lisa do mundo: Senhor, aquele assunto sobre o divórcio. Eles não engoliram aquilo, porque não era da cultura. Veja que a verdade do Evangelho é a verdade. Não é uma coisa cultural, não é uma construção. Porque agora a igreja tem que evoluir. Agora a igreja tem que se atualizar, porque o mundo mudou. O mundo já era mudado na época de nosso Senhor, e Ele não mudou. A verdade é a verdade. Muito bem, eles queriam, né? Os progressistas. Veja, porque isso aqui é muito sério. Esse aqui, a família, é um assunto fundamental. Senhor, mas é isso mesmo? É isso mesmo. E aí, nosso Senhor diz uma palavra que é duríssima: adultério. Quem vai destruir sua família, que Deus lhe deu, para se aventurar em outra coisa, o nome tem nome, ele chama de adultério, é pesado. Por isso que o conselho é que, se você está em segunda união e ainda não veio se aconselhar com o sacerdote, faça isso. Não vá viver em adultério, não vá viver de qualquer maneira. E aquele que então entra nesse processo de penitência da igreja, compreende? De um arrependimento verdadeiro: não deu certo, estou machucado, estou me curando. A igreja faz assim, abraça esses casais e diz: vem cá, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem graça para a tua história. Deus tem amor para curar tudo que aconteceu. Todas estas feridas que estão aí no teu coração, tudo isso tem cura. Amém? E você está pensando em alguém da tua família, porque não tem uma pessoa aqui nessa igreja que não tenha um parente divorciado. Não tem um. Levante a mão quem não tem um parente que se divorciou. Todos aqui. Essa palavra aqui atende e atinge a todos. O que vamos fazer? Excluir essas pessoas? Fechar o coração para elas? Condená-las? A grande maioria pode ouvir o que Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A grande maioria. Desespero da vida. Tempos estranhos, este que nós estamos vivendo, em que as pessoas não acreditam, são mal aconselhadas e acabam se perdendo na vida. Termino. Tem uma cena muito estranha, porque não é, eu li o evangelho curto, mas no evangelho comprido, maior, mais longo, essa cena da conversa sobre o divórcio termina com crianças querendo chegar e os apóstolos impedindo as crianças de chegarem. É assim que termina esse evangelho. Porque quem sofre são as crianças. Quem sofrem são os filhos. É interessante que no tema do divórcio apareçam essas crianças que querem chegar e que são impedidas. Porque quem sofre são os filhos. Quem carrega o trauma são os filhos. Quem acaba ferido, as crianças. A começar pelo aborto, que é o impedimento para que uma criança chegue à vida, chegue até Jesus, é o aborto. Então, quando você vê essa cena de quererem afastar as crianças, é o que nós estamos vendo aí. Um casamento que vai mal, ninguém quer ter filho. Sim ou não? Sim. Um casamento que não vai bem, quem sofre? Quem de verdade sofre? Quem não tem estrutura psíquica para lidar com aquilo? Criança. Então Jesus diz: deixem que as crianças venham a mim. Deixem que elas venham a mim. Só Jesus para curar o trauma de uma criança que passou pelo divórcio. Só Deus para curar. Muito bem, termino. Aquilo que foi dito hoje serve de base para as eleições municipais. Na hora de você depositar seu voto, quem acredita na família? Quem acredita no casamento? Quem acredita na lei de Deus? Quem é a favor da vida e contra o aborto? São pautas morais, são pautas que não dizem respeito, são pautas essenciais. Veja, domingo, dia de eleição municipal,
que vai decidir muita coisa, se não tudo nesse país, veja o evangelho que se apresenta. Veja o evangelho que nosso Senhor nos dá. E aí, não vamos atrás de aventureiros. Muito cuidado com aventureiros. Muito cuidado com gente que vem fazer aventura na nossa cidade. Nós não estamos para aventuras. Pautados nessa palavra, eu posso chegar diante daquela urna e com toda a consciência tranquila fazer o meu voto. Se esta pauta evangélica tivesse prevalecido e prevaleça no Brasil, esse país seria outro. Nós teríamos uma outra nação. Preocupação com a família, preocupação com os valores do evangelho, preocupação com a vida, desde o seu nascimento, desde a sua concepção natural, até o seu destino final, quando Deus assim decidir e chamar a pessoa. Senhor nosso Deus, cobre a cidade de Barueri com a tua graça. Senhor, reveste a nossa cidade com a tua proteção, com a tua misericórdia. Guarda-nos no teu amor. Que esta bênção hoje se estenda sobre a nação brasileira, tão sofrida politicamente, tão sofrida socialmente. Abençoa o Brasil, para que bons prefeitos sejam eleitos, para que possam garantir a bênção que o Senhor quer derramar sobre todas as famílias, a graça que o Senhor quer derramar sobre os nascituros, sobre aqueles que irão nascer, para que venham a esse mundo cuidados, amados, protegidos por aquela que é a mais sublime forma de caridade, a verdadeira política, aquela que nós desejamos para a nossa cidade. Abençoa as famílias, abençoa de modo especial os casais em segunda união, para que se sintam amados por Deus e compreendam que Deus ainda e sempre terá bênçãos e planos para as suas vidas. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.